E os irmãos então deram aí um tema, escolheram o tema, uma igreja viva, servindo ao Deus vivo. E já foram tratados aqui alguns assuntos, mas nós entendemos diante do Senhor que uma das mensagens que nós pastores não podemos negligenciar de passar ao povo de Deus é justamente a doutrina da segunda vinda de Jesus Cristo, a volta de Cristo. E como os irmãos estão vendo alguns aspectos dessa igreja viva, nós sabendo também que lá no acampamento estudaram um pouco as cartas de Pedro, então vamos ficar com Pedro mais um pouquinho e vamos refletir sobre uma igreja viva, que é aquela igreja que crê e espera adequadamente a volta de Jesus. Esse é o nosso objetivo nesta noite, refletir sobre esta igreja, que é uma igreja que crê e que se prepara adequadamente para a volta de Jesus. Então é por isso que nós estamos aí lendo esse texto para refletir com a igreja. Então vamos acompanhar, eu vou fazer a leitura. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras,
para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Abençoa, Senhor, a porção da Tua palavra que está sendo colocada diante dos nossos ouvidos nesta hora, e nos edifique, ó Pai, mostrando a necessidade de nós crermos firmemente neste ensino da Tua palavra, a respeito da gloriosa volta de Jesus Cristo, ó Pai. E que mais do que isso, Senhor, também nos dê a disposição, o desejo de nos prepararmos sempre, cada dia, mais adequadamente para a volta do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração que nós te entregamos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Na primeira carta, o apóstolo Pedro procurou encorajar, fortalecer aquela igreja que estava espalhada pelo Império Romano e sofria hostilidades, perseguições, precisava então de ser revigorada, fortalecida, encorajada, e por isso o apóstolo escreveu a sua primeira carta, aquela carta maior que contém na nossa Bíblia 5 capítulos. Depois, um pouco mais no final do seu ministério, o apóstolo Pedro, que sempre tinha o cuidado de fazer as verdades bíblicas, as verdades apostólicas, sempre lembradas, relembradas pelos crentes de todos os lugares, ele, inspirado pelo Espírito Santo, naturalmente, escreve esta segunda carta. E aqui, basicamente, os assuntos predominantes são justamente esse ardor, essa firmeza com relação à preparação que a igreja tem que ter com relação à volta do seu Senhor. Nessa segunda carta, ele fala muito sobre nós estarmos sempre firmes na verdade, porque foi ela que Deus usou para a nossa conversão, para a nossa regeneração, e é ela que nos dá crescimento, e ela que nos dá também todo o conhecimento para nós não sermos arrastados pelos erros dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, dos falsos pregadores, das falsas doutrinas. E por isso, no capítulo 2 dessa segunda carta, Pedro gasta todo aquele capítulo para nos falar, basicamente, dos cuidados que precisamos ter como igreja em relação aos falsos mestres, aos falsos ensinos, às falsas doutrinas. E aí então, ele termina a sua carta falando dessa doutrina que, sem dúvida alguma, é uma das doutrinas mais confortadoras que nós possuímos, que nós temos, colocada na palavra do Senhor, para que nós tenhamos sempre a esperança viva de que o Senhor vai voltar, o Senhor vai nos conceder a posse do seu reino eterno e glorioso, que hoje existe, mas de uma maneira espiritual. Jesus reina no coração daquele que lhe submete, daquele que crê no seu nome, mas quando Jesus voltar, ele vai implantar o seu reino eterno, glorioso, visível, tangível, para que nós possamos estar na presença dele. Naturalmente também fazendo com que, através da sua vinda, tudo isto que os nossos olhos hoje podem contemplar em termos de céus e terra, vão passar, vão ser desfeitos, vão ser incendiados e todos destruídos pelo fogo, conforme o apóstolo Pedro fala aqui neste terceiro capítulo desta segunda carta. E então a igreja, entendendo que Jesus vai voltar,
que tudo o que existe vai deixar de existir, e o Senhor vai nos dar novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e Ele vai operar a ressurreição de todos os mortos, o juízo final, o estabelecimento do seu reino eterno e glorioso. Então, essa doutrina, sem dúvida alguma, é uma das mais alentadoras, consoladoras que nós crentes devemos ter. Mas o apóstolo Pedro, ele está preocupado porque ele sabe que os falsos mestres vão tentar tirar esta fé, esta esperança, esta certeza, esta convicção da mente e do coração da igreja de Jesus. E todos nós sabemos que crente que não crê na volta de Jesus e não está se preparando adequadamente para ela, então este crente talvez nem deva ser chamado de crente ou de um cristão convicto, autêntico, porque o verdadeiro crente, ele vai continuar sempre crendo na volta de Jesus, e ele vai ter necessidade, dever, desejo e disposição também de se preparar adequadamente para a volta de Jesus. Então nós queremos refletir à luz desse texto, pensando em uma igreja viva, que serve a um Deus vivo, ao nosso Deus vivo. Então esta igreja viva é, sem dúvida, uma igreja que crê na volta de Jesus, é uma igreja que crê na volta de Jesus e que procura se preparar adequadamente para a volta de Jesus. Então esse é o tema da nossa reflexão nessa noite. Igreja viva é a igreja que crê e espera adequadamente a volta de Jesus. Vamos manter a nossa Bíblia aberta aí no capítulo 3, para irmos discorrendo, ainda que um pouco mais brevemente. No primeiro versículo, então, o apóstolo Pedro, ele está falando à igreja que ele considera cada crente, cada leitor seu, cada servo de Jesus, uma pessoa amada por ele, apóstolo, e também, com certeza, pelo nosso divino Senhor. E ele diz aqui: esta é a segunda epístola que vos escrevo, e ele fala da sua preocupação. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Olha, vocês já conhecem esse ensino, vocês já conhecem estas verdades, mas eu quero reforçar a necessidade de vocês lembrarem e não descrerem desta verdade, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Ele está dizendo então a respeito dessa doutrina que ele vai aqui falar, sobre a volta de Jesus e como o cristão precisa se preparar adequadamente para ela. Então ele vai dizer que esta verdade, ela está sobejamente ensinada nas Escrituras. Os profetas já falavam da segunda volta de Jesus, não apenas da primeira. Quem dá uma folhada no texto de Isaías, percebe que Isaías anuncia a vinda do Messias, o servo sofredor, que ele descreve lá no capítulo 53, mas um pouco adiante ele vai falando dos novos céus e da nova terra, que esse Messias vai implantar na sua segunda vinda, no seu retorno. Então, os profetas falaram da volta de Jesus. O próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, também falou muito a respeito da sua volta. Em diversos momentos do seu ministério, ele se reportou à sua volta gloriosa um dia. Mas é clássico o texto que nós encontramos lá em Mateus 24 e 25, e que nós muitas vezes chamamos de sermão ou discurso escatológico, porque ali o Senhor Jesus está falando da destruição de Jerusalém nos seus primeiros versículos do capítulo 9, e depois, ali do versículo 9 em diante, ele começa a falar, aí sim, mais da sua segunda vinda, ou da sua volta gloriosa. E Jesus, ali mesmo, neste momento de discurso profético a respeito da sua volta, do seu regresso glorioso,
ele vai falar que a respeito desse dia ninguém pode determinar, ninguém sabe o dia ou a hora, ninguém sabe quando vai ser, mas haverá sinais. Esse termo a gente encontra por aí, né? Volta e meia tem alguém usando esse jargãozinho aí, e serve para a volta de Jesus. Ninguém sabe o dia, mas haverá sinais, e estão havendo os sinais. E Jesus fala ali em Mateus 24 e 25 de guerras e rumores de guerras, fala de perplexidade entre as nações, fala de pestes, doenças, terremotos, cataclismas pelo mundo afora, o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, fala da apostasia, que é o abandono da fé, fala a respeito do aumento da iniquidade, que vai consequentemente desaguar no esfriamento do amor. Chega mesmo a dizer que, por causa do aumento da iniquidade, o amor se esfriará de quase todos nos últimos dias antecedentes à volta do Senhor Jesus. Fala a respeito de sinais também no sol, na lua, nas estrelas. Então Jesus falou, não apenas os profetas lá do Velho Testamento, mas Jesus no seu Evangelho comunicou esta verdade, esse ensino para os apóstolos. E os apóstolos orientaram as comunidades, as igrejas, a respeito desta doutrina tão importante e preciosa da volta do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João falou sobre ela, o apóstolo Paulo falou bastante sobre ela, o apóstolo Pedro está falando sobre ela nesse texto que nós lemos agora há pouco. E os escritores, então, das Escrituras, todos eles falando um detalhe ou outro a respeito da volta de Jesus, nos dão uma doutrina. Doutrina é um conjunto de ensinos a respeito de um determinado assunto. Então, se nós queremos ter a doutrina da segunda vinda de Cristo, ou da volta gloriosa de Jesus, nós vamos pegar todos os textos dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, e vamos constituir, então, aquela unidade doutrinária a respeito da volta de Jesus. E essa doutrina, então, nos mostra que a volta de Jesus será uma volta inesperada. Muitos vão ser pegos de surpresa com relação à volta do Senhor Jesus Cristo. Também esta doutrina nos ensina que a volta de Jesus vai ser uma volta física, pessoal, visível. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o apóstolo João está discorrendo sobre a volta de Jesus, e ele fala, todo olho o verá. Há pessoas que entram por algumas escolas de interpretação escatológicas diferenciadas por aí, e às vezes aí fazem esquemas para a volta de Jesus em tantas e tantas etapas, mas a palavra do Senhor não fala de uma vinda de Jesus de forma secreta, não, ela será visível, todo olho verá Jesus Cristo vindo ali em louvor e glória no último dia. A palavra também mostra que a volta de Jesus será uma volta totalmente diferente da sua primeira vinda aqui. A sua segunda vinda será gloriosa e será também triunfal. Jesus não virá mais como servo sofredor para cumprir uma obra de redenção em favor dos eleitos de Deus. Não, agora ele virá como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vai vir para julgar todos os vivos e todos os mortos. E ele vai destinar o seu povo para aquele reino eterno e glorioso que ele vai inaugurar visivelmente com o seu retorno glorioso, com a sua volta gloriosa. Então, o apóstolo Pedro continua aí no texto, a partir então destes versículos que nós lemos, falando a respeito daquelas pessoas que estarão negando em todas as épocas da história da igreja, e muito mais nos últimos dias, nos últimos tempos, anteriores à volta do Senhor Jesus, vão tentar negar, vão tentar questionar, como o apóstolo está dizendo aqui. Nos últimos dias virão escarnecedores com seu escárnio,
com a sua zombaria, com a sua descrença. Uma zombaria e um escárnio por causa da conduta distorcida, ímpia, que eles gostam de ter e de possuir e de permanecer nelas, e também uma zombaria de palavra, fazendo questionamento, colocando nos seus lábios pergunta como esta: onde está a promessa da sua vinda? Onde é que ficou a promessa da volta de Jesus? Todas as coisas permanecem como sempre foram, desde o princípio da criação. Pedro aqui vai falar que eles se esquecem do dilúvio, mas lá no capítulo 2, ele fala de 3 eventos que os falsos mestres aqui, quando eles interrogam, questionam a veracidade da volta de Jesus, eles se esquecem de 3 momentos de juízo de Deus, lá no princípio. Lá no capítulo 2, Pedro fala sobre o juízo de Deus sobre aqueles anjos decaídos, aqueles anjos que se rebelaram. Fala também do juízo de Deus sobre a humanidade, que pouco tempo depois da criação, poucas gerações depois da criação, estava se enveredando cada vez mais no caminho do pecado, e o Senhor então resolveu destruir a humanidade, poupando apenas a família de Noé das águas daquele dilúvio. Toda a humanidade perecendo, porque Deus executou o seu juízo. Como esses falsos mestres podem dizer que todas as coisas estão desde o princípio da criação? Não, Deus ajuizou, julgou os anjos ímpios, decaídos, que deixaram o domicílio celestial. O Senhor julgou a humanidade nos dias de Noé. Depois de algum tempo, o Senhor também destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, também por causa da pecaminosidade destas cidades. Então, eles se esquecem destes momentos que eram reportados nas Escrituras, que eles tinham acesso, porque era o Velho Testamento, e fazem este questionamento: onde está a sua promessa? Porque todas as coisas continuam do mesmo jeito, desde a criação, desde o princípio. Não, o Senhor lá exerceu o seu juízo, e Ele promete que vai exercer também o seu juízo sobre esta terra, sobre este mundo, que vai cada vez mais caminhando para a perdição, para o afastamento de Deus, de sorte que Pedro está entendendo que não só na sua geração, mas nas gerações futuras, na nossa geração inclusive, sempre vão aparecer os falsos mestres questionando assuntos, verdades da palavra de Deus. Pessoas que muitas vezes zombam pela sua conduta, porque não querem uma conduta como um verdadeiro cristão, mas zombam também com a sua palavra, com a sua boca, com os seus lábios, falando coisas que de fato não são autênticas à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Então ele fala aqui no versículo 5: porque deliberadamente eles se esquecem que ao longo do tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus, e esse mundo um dia foi afogado pelas águas do dilúvio. E chegando no versículo 7, ele reporta agora ao universo, a terra, aos céus dos nossos tempos. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados. O Senhor tem reservado os céus e a terra para o fogo, para a destruição do grande dia do Senhor, do grande dia do juízo, o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Agora, o apóstolo vai também dizer que aquelas pessoas que questionavam, ou que poderão questionar a respeito da volta de Jesus, dizendo que Deus já esqueceu dessa promessa, Deus não vai fazer isso mais ser cumprido. Aí então Pedro fala que há 2 coisas que precisam ser levadas em consideração: a questão do tempo
e a questão da longanimidade em relação a Deus. O tempo, Deus não está limitado, Deus não está sujeito ao tempo, Ele é o Senhor do tempo. O tempo existe por causa de nós, seres humanos, que somos passageiros, que somos transitórios. Para Deus não existe qualquer limitação, Ele não está preso ao tempo. Por isso Pedro fala, olha, não esqueçam que para o Senhor um dia pode ser como 1000 anos, 1000 anos pode ser como um dia. Outra coisa, vocês devem levar em consideração que o Senhor não está retardando a sua promessa de cumprimento. Não, Ele está exercendo, segundo o seu querer eterno, a sua longanimidade, a sua paciência, a sua tolerância, dando mais oportunidade de que mais pessoas possam ouvir do Evangelho, sobretudo os eleitos de Deus, ouvir o Evangelho e serem chamados à graça pela ação do Espírito Santo do Senhor, através da palavra do Evangelho. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O desejo do Senhor é dar mais tempo, é dar mais tolerância, segundo os seus critérios. E por isso então Pedro está dizendo que não se equivoquem, não fiquem procurando distorcer a palavra, as escrituras, questionar os ensinos, as doutrinas da palavra do Senhor, porque aí então no versículo 10 ele fala, virá entretanto como ladrão, isso significa o aspecto inesperado, ninguém sabe a hora que o ladrão vai vir, vai atacar, vai tentar entrar na nossa casa, é alguma coisa inesperada, nós não sabemos. Então, diz aqui o apóstolo, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. O Senhor não vai vir como ladrão, o dia dele vai vir como ladrão de forma inesperada, no qual os céus, agora irmãos, vejam essas palavras pronunciadas por um pescador, um homem sem muito estudo, sem muita cultura, mas que foi usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. Mas vejam as palavras que Pedro está escrevendo aqui, e eu fico pensando, Pedro não podia estar entendendo o que ele estava escrevendo, era muito para ele, mas olha o que ele fala, no qual, o dia do Senhor vem como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Se Pedro falasse, olha, os céus vão passar com um baita de um estrondo, já estava bom, mas ele usa uma palavra aí rebuscada para ele, estrepitoso estrondo, é um estrondo muito forte, uma coisa muito forte, muito incisiva. Ninguém vai ficar imóvel, ninguém vai ficar sem ouvir esse estrepitoso estrondo pelos quais os céus passarão. Os elementos se desfarão abrasados. Hoje é mais fácil a gente entender essa linguagem. As duas grandes potências mundiais, certa vez, tiveram que fazer um acordo para diminuir os arsenais de bombas atômicas, porque chegaram à conclusão que eles poderiam destruir a Terra não uma vez, mas dezenas de vezes. Vamos fazer um acordo, porque nós não podemos usar esse negócio. Hoje dá para a gente entender essa linguagem aqui do apóstolo. Os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A pecaminosidade do homem atingiu a criação, atingiu a natureza, atingiu o universo. Por isso Paulo lá, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8, ele fala que até a natureza, ela geme e suporta angústias até a redenção dos filhos de Deus. Ela também espera a natureza, a sua redenção. E é isso que Jesus vai fazer. É por isso que tudo que existe tem que ser destruído para o Senhor refazer, criar novos céus e nova terra, onde habite a justiça
plena, harmoniosa, que existia antes da queda do gênero humano. A terra e as obras que nela existem serão atingidas. Até aqui no versículo 10, o apóstolo Pedro está dizendo: igreja, continue crendo que Jesus vai voltar. Não aceitem os erros dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos missionários, dos falsos apóstolos, que muitas vezes distorcem, deturpam as Escrituras. Esse é basicamente o primeiro momento da nossa reflexão. Pedro está dizendo aqui, do versículo 1 até o 10, que a igreja viva é aquela igreja que de fato crê na volta de Jesus. E agora, do 11 até o final, até o versículo 18, ele vai falar sobre atitudes adequadas do crente, dessa igreja que está de fato crendo e esperando o seu Senhor voltar. E a primeira atitude adequada que o apóstolo coloca aqui é a atitude de estar vivendo uma vida de santidade, uma vida de santidade e de piedade. Veja aí o versículo 11: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, visto que tudo isso que eu estou dizendo para vocês, e Jesus já falou, e outros apóstolos também já falaram, visto que tudo isso vai se desfazer um dia, quando Jesus voltar, então vocês devem ser tais como aquelas pessoas que vivem em santo procedimento e piedade. Então, Pedro está dizendo aqui que é importante para o crente, importante para a igreja, procurar uma vida de santificação progressiva, cada vez maior, mais enfática, mais vívida, para que ele possa de fato estar preparado para a volta de Jesus, seja quando for esse dia glorioso do retorno de Jesus. Então Pedro, ele que já lá na primeira carta falou bastante a respeito da santidade de vida, chegou mesmo a recomendar aos irmãos que estavam peregrinos por várias partes do Império Romano, que eles procurassem ter de fato uma vida santa diante do mundo, mesmo que o mundo o perseguisse, mesmo que o mundo os hostilizasse, eles deveriam viver diante desses gentios uma vida de santidade. E então ele dá valor a essa doutrina também que todos os apóstolos trataram, a doutrina da santificação. A nossa conversão, ela é um ato da graça de Deus, que usa a palavra através da ação do Espírito. É pela ação do Espírito, usando a palavra, que nós um dia conhecemos o Evangelho da nossa salvação. E o Espírito Santo, ele nos convenceu do nosso pecado, da nossa necessidade de crer e receber a Jesus. E esse Espírito, então, ele fez uma nova criatura no nosso ser. Então houve o novo nascimento, a regeneração, que nós também chamamos de conversão. Todos esses sinônimos para a mesma experiência, nós sermos alvos da graça de Jesus, alcançados pelo Evangelho, através da ação do Espírito. E esse Espírito então vem habitar no nosso coração, ele vem nos selar como propriedade exclusiva de Deus para o dia da redenção, e ele vem ser o nosso tutor, aquele que nos guarda, até que possamos tomar posse da herança que o Senhor Jesus tem conservado para todos aqueles que nele creem e também aguardam o seu retorno. Vida de santidade. Essa agora é basicamente uma obra, é um processo. A conversão é um ato e tão somente um ato. Deus, através do seu Espírito e através da palavra, gerando convicção de pecado, arrependimento, colocando a fé no nosso coração para nós crermos e recebermos a Jesus. Agora vai começar uma obra, que é a obra
da nossa santificação. É um processo que vai durar a nossa vida toda. E nós sabemos que não vai ser concluída nesta nossa vida, neste nosso corpo. Mas nós sabemos que aquele que começou esta boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Porque o que faltar para a nossa santificação plena, total, o Senhor Jesus vai realizar quando Ele regressar. Então nós estamos nesse processo, nessa obra que vai prosseguindo. Deus opera a nossa santificação através do seu Espírito, através da palavra. Lembram na oração sacerdotal que Jesus pediu: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é o meio por excelência que o Espírito usa para a nossa santificação. E então, é um processo que vai acontecer na nossa vida. Mas nós não vamos ficar apenas e tão somente dependendo da ação de Deus, através do seu Espírito. Nós vamos participar, nós vamos cooperar com o Espírito, buscando a palavra, aprendendo da palavra, meditando na palavra, para que o Espírito possa realmente aplicá-la ao nosso crescimento espiritual e à nossa vida de santificação. E santificação nada mais é do que nós nos afastarmos cada vez mais do pecado, cada vez mais das mazelas deste mundo corrompido. Cada vez mais este mundo vai se enveredando pela pecaminosidade, e aquele que está em um processo de santificação, porque quer aguardar a volta do Senhor de uma forma adequada, então precisa romper com estas possibilidades de atração do pecado. Nós somos muitas vezes trabalhados de 3 formas para pecarmos, para entristecermos o Espírito Santo. Algumas vezes é o diabo realmente que nos tenta. Outras vezes são as coisas do mundo, as atrações do mundo, com as quais nós devemos ter cautela. Mas eu creio que a maior fonte de tentação é nossa mesma, vem de nós mesmos. A nossa natureza corrompida, que muitas vezes não quer fazer a vontade de Deus, mas prefere muitas vezes fazer a vontade da carne. Há uma guerra espiritual dentro do nosso ser. A nossa carne lutando contra o Espírito. A carne querendo se impor sobre o Espírito. A velha natureza querendo ditar os nossos procedimentos. Mas nós temos que rechaçar a carne, não darmos guarida à carne, porque caso contrário, nós vamos praticar as obras da carne. Os irmãos se lembram que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, no seu final, ele fala a respeito desta luta da carne contra o Espírito. Se nós dermos vazão à carne, à nossa natureza corrompida, pecaminosa, que ainda não foi desfeita de nós, então nós vamos produzir obras da carne, cada vez mais obras da carne. E pode acontecer que se um crente está produzindo mais obras da carne, ele realmente nem tem o Espírito do Senhor habitando nele. Porque quem tem o Espírito do Senhor vai ter que dar lugar à ação do Espírito, ser guiado, ser dirigido, ser orientado, ser fortalecido pelo Espírito, porque aí vai aparecer o fruto do Espírito: alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então nós vamos produzir mais o fruto do Espírito se nós estivermos sendo dirigidos, deixarmos o Espírito Santo do Senhor nos guiar na luta contra o pecado. Então Pedro está dizendo aqui que o crente, a igreja que espera adequadamente a volta de Jesus, ela deve procurar uma vida de santificação e também de piedade. Piedade significa uma vida de temor a Deus, uma vida de comunhão, de compromisso com Deus, uma vida devotada a Deus. Nós temos que ter certeza a quem nós estamos servindo neste mundo. Se nós estamos servindo ao nosso Deus, então vamos amar as coisas de Deus, vamos amar
a igreja de Deus, a palavra de Deus. Vamos amar esta verdade, que Jesus Cristo vai voltar, e Ele está voltando por aquilo tudo que nós estamos observando no panorama deste mundo. E o apóstolo continua aqui, versículo 12, outra atitude, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Então Pedro está dizendo aqui, sobre a necessidade de nós estarmos esperando, mas no sentido de até, se possível, apressarmos a volta de Jesus. É uma linguagem meio difícil de nós tratarmos ao pé da letra, e às vezes a gente prefere tratá-la de uma forma mais figurada, mais espiritualizada. Mas Pedro está, eu creio que aqui, dizendo, olha, não é que nós podemos adiantar a volta de Jesus. A volta de Jesus, apenas o Pai sabe, apenas Ele que determina, e nós não podemos fazer absolutamente nada para apressar a volta de Jesus, num sentido estrito do termo. Mas no sentido mais abrangente, mais lato, nós podemos apressar. Espera aí, Jesus, quando falou dos sinais, das coisas que aconteceriam antes da sua volta, Ele disse também com todas as palavras, que esse evangelho do reino haveria de ser pregado a todos os povos para testemunho de todas as nações, e só aí viria o fim, só aí viria o fim. Então Jesus estava dizendo ali, olha igreja, você tem que se preocupar em fazer com que as coisas possam acontecer neste mundo, para que mais pessoas conheçam a verdade. Nós podemos, em certo sentido, apressar, orando aquela oração que Jesus nos ensinou, venha o teu reino, uma das frases da oração dominical, da oração do Senhor, venha o teu reino. E nós pensamos sempre no reino de Deus em dois aspectos, um aspecto presente, que é o reinado de Cristo no coração do crente, não no coração de todas as pessoas, porque nem todas se sujeitam a Jesus, creem em Jesus, seguem e servem a Jesus, mas Jesus é rei daquele que crê, daquele que o tem na sua vida e no seu coração. Então eu posso orar, venha o teu reino, Senhor, eu gostaria que o teu reino viesse em mais corações, em mais vidas, o teu reinado, o teu governo, em mais pessoas. Por isso eu estou orando, estou pedindo que venha o teu reino. Posso pensar no aspecto presente do reino de Deus, que hoje existe, mas é uma realidade espiritual, na vida e no coração de cada crente sincero de Jesus Cristo. Mas ao aspecto escatológico, venha o teu reino. Senhor, eu desejo a volta de Jesus, eu desejo que o Senhor traga o seu reino glorioso, eterno, de maneira triunfal, e nos introduza nesse reino, e nós vamos habitar na presença gloriosa de Jesus, para todo sempre. Nós vamos ser como Jesus é, nós vamos ver como Jesus é. Então, venha o teu reino. Nós oramos essa oração normalmente, mas podemos orar pensando nos dois aspectos. Venha o teu reino, na vida daquele meu vizinho, na vida daquele meu familiar, na vida daquela pessoa que não está querendo nada com o Senhor. Venha o teu reino. Eu vou falar do Senhor para ele, porque eu quero que o seu reino possa vir também, já presentemente, espiritualmente no seu coração. Mas eu oro também, venha o teu reino, porque eu desejo a volta de Jesus. Lá em Apocalipse 22, 3 vezes existe essa sentença, eis que venho sem demora. E o texto termina, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, em certo sentido, eu estou desejoso de que o reino de Deus venha o quanto antes. Outra forma de nós estarmos espiritualmente, indiretamente, também apressando a vinda de Jesus, é através da evangelização, através da obra missionária. Se a igreja proclama o evangelho, se o crente proclama o evangelho, então ele está fazendo com que o Senhor Jesus possa ser conhecido de mais e mais pessoas.
que podem chegar ao arrependimento, à convicção de fé e à salvação em Jesus Cristo. E a obra missionária? O que tem sido feito nestes últimos tempos em termos de obra missionária pela Igreja de Cristo no mundo é realmente entusiasmador. A gente sabe que por muitos séculos a obra missionária ficou bastante aquém daquilo que o Senhor Jesus sempre quis do seu povo e da sua igreja. Mas nas últimas décadas, nos últimos séculos, a igreja tem se despertado cada vez mais para a obra missionária. Então nós estamos fazendo um esforço para a volta de Jesus, evangelizando, comunicando o evangelho, apoiando, orando, sustentando a obra missionária. E ainda um outro aspecto, nós podemos também, em certo sentido, apressar a volta de Jesus, trabalhando na obra de Jesus, trabalhando na igreja de Jesus, para que mais e mais pessoas possam crer em Jesus, crer daquela forma como nós precisamos crer, para servir ao Senhor, como Ele realmente deseja que nós sirvamos. Então, para prepararmos adequadamente para a volta de Jesus, viver uma vida de santidade e de piedade. Em segundo lugar, apressar a volta de Jesus, orando, evangelizando, fazendo o trabalho missionário, fazendo a obra que a igreja precisa fazer nesse mundo. Num terceiro momento, ele vai também nos mostrar aqui, o apóstolo Pedro, que nós vamos esperar adequadamente a volta de Jesus, se nós estivermos nos firmando cada vez mais na palavra de Deus, cada vez com a nossa fé mais colocada, mais enraizada, mais firmada na palavra de Deus. Ele começa quando fala aí: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós temos que nos firmar nessa verdade. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele, em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Nós estamos firmados na palavra do Senhor, então a palavra do Senhor fala que nós devemos agir na nossa vida cristã daquela forma que é digna do Evangelho de Jesus, daquela forma como Jesus quer nos encontrar quando Ele voltar. E se eu fizer essa pergunta ao meu coração e você fizer essa pergunta ao seu coração, será que quando Jesus voltar, e a hora que Ele poderá voltar, que será talvez na próxima hora, Ele é que sabe, eu vou estar vivendo em paz? Eu vou estar vivendo sem mácula? Eu vou estar vivendo de maneira irrepreensível diante de Jesus? É muito sério isso, meus irmãos, é muito sério. E todos nós estamos, de fato, dependentes de colocarmos as nossas vidas debaixo do altar do Senhor e pedir que Ele nos ajude a viver essa vida de paz uns com os outros, de uma vida sem a mancha do pecado, uma vida que possa ser irrepreensível, que não haja o que Ele repreender. Então, nós temos que nos firmar cada vez mais na palavra do Senhor. E ele continua dizendo aí do 15 em diante. Ele fala que nós devemos ter, sempre a firmeza nas Escrituras. Depois ele vai falar que o apóstolo Paulo, ele escrevia muito a respeito da verdade da volta de Jesus nas suas cartas. Ele escrevia bastante. E Pedro dizia que às vezes o apóstolo Paulo escrevia de uma forma até um pouco difícil para ele entender, ou alguns entenderem os seus escritos, e ele achava que por conta disso, algumas pessoas nécias, gentias, ímpias, pegavam e deturpavam os ensinamentos do apóstolo Paulo. Na verdade, um dos movimentos que naquela época crescia de uma forma muito grande, era o gnosticismo. Aquele povo que achava que o corpo não interessa para Deus, apenas a alma. O nosso corpo vai se decompor, vai se desfazer no pó, então Jesus não está preocupado com o nosso corpo. E por isso lá em Corinto, eles usavam essa tese para dizer que podiam fazer o que for, porque no último dia, Jesus vai voltar,
ele vai ressuscitar o corpo já tinha se decomposto, ele vai ressuscitar. Então nós podemos viver do jeito que a gente quiser, que nada importa para o Senhor, importa para Ele só a nossa alma. Não é verdade. O Senhor importa sim com o nosso corpo e com a nossa alma. Nós somos inteiros e plenos com estes dois elementos. É por isso que quando Ele voltar, aqueles que partiram crendo nele, voltam, as suas almas voltam com Ele, para se unirem aos corpos que Ele vai ressuscitar de forma gloriosa, porque aqueles que partiram e estão no descanso com Jesus, precisarão de ser completos e vão também receber corpos ressuscitados e gloriosos no último dia, o dia da volta de Jesus. E ele fala então que nós precisamos nos manter firmes na palavra de Deus e não darmos ouvidos a esses homens desconhecedores, no sentido de ignorantes das palavras do Senhor, e instáveis, e que muitas vezes deturpam a palavra do Senhor para a própria destruição deles. E ele, no versículo 17, confirma: vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, para que não vos suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, crente e igreja que aguarda adequadamente a volta de Jesus, é crente que está sempre firme na palavra e não dá ouvidos a falsos ensinos, a ensinos contraditórios, deturpados, de pessoas que muitas vezes não têm compromisso nem de vida com o Senhor, e muito menos de ensinos contraditórios e falsos. E a quarta colocação do apóstolo Pedro: uma igreja que espera adequadamente a volta do Senhor, ela vive uma vida de santidade e de piedade, ela procura, no quanto possível, apressar a volta de Jesus, orando, evangelizando, fazendo missões, trabalhando na seara do Senhor. Essa igreja também tem que se firmar cada vez mais na palavra e nos ensinos das Escrituras. E finalmente, essa igreja, esse crente tem que procurar, tem que buscar o seu crescimento espiritual. Versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ao invés de vocês serem assediados e caírem em contradições e em falsos ensinos, pelo contrário, cresçam cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça do Senhor é que nós fomos salvos. E a graça do Senhor é tão fascinante, é tão ampla, que é muito difícil nós definirmos a graça em poucas palavras. Mas nós falamos que é um favor que nós não merecemos, que são dádivas que nós não merecemos. Os dons espirituais da graça, é tudo graça. O que nós somos, o que nós temos, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, são graça de Deus para nós usarmos no seu serviço e para a glória de Jesus. Conhecendo a Jesus, também ele fala aqui, crescei no conhecimento, crescer na graça, no favor, nos dons espirituais, nas habilidades que o Senhor tem nos concedido, e também crescer no conhecimento. Quanto mais nós conhecermos a palavra, mais nós vamos aprender da graça. Quanto mais nós aprendermos da graça, mais nós vamos também querer o conhecimento de Jesus, e assim por diante. O apóstolo Paulo, quando ele é convertido ao Senhor Jesus Cristo, deixando de ser o grande perseguidor da igreja, ele começa a viver uma vida despojada de tudo quanto ele tinha no passado. Nada mais era importante para ele. Ele inclusive considerava refúgio, coisa que podia descartar. A partir do conhecimento de Jesus, da graça de Jesus, do amor de Jesus, que ele não entendia, porque perseguia a igreja e perseguia os cristãos, mas quando ele é alcançado por Jesus, através da graça de Jesus, ele fica apaixonado pelo conhecimento de Jesus.
o que mais importava agora para a vida de Paulo era o conhecimento de Cristo. Ele queria conhecer cada vez mais ao Senhor Jesus, e estava disposto a passar o que fosse, a sofrer o que viesse, pela graça de Jesus, pelo amor de Jesus, porque ele considerava que o Senhor foi muito gracioso para com ele, lhe dando a conversão, lhe dando o novo nascimento, lhe dando a regeneração, fez dele um perseguido por causa de Jesus, e ele então foi um grande apóstolo, destinado aos gentios, falou de Jesus em diversos lugares, em diversas cidades, em diversos países e até mesmo em outro continente, que não o seu próprio. Então, crescer espiritualmente, o crente precisa crescer. Quando nós nascemos de novo, começa a nossa vida cristã, começa a nossa vida espiritual, somos bebês em Cristo. Uma irmã estava falando aí, eu fiz a classe de catecúmenos com o pastor, eu não esqueço aquela época. Falei, olha, eu também não esqueço. Em dezembro, completei 53 anos de profissão de fé. E a gente então percebe a graça de Deus nos atingindo, nos abraçando, nos salvando, nos regenerando. E então nós queremos crescer de fato espiritualmente, não queremos ficar como bebês espirituais, bebês na fé, precisamos crescer. O bebezinho, ele toma o leitinho só por algum tempo, depois ele vai começar a experimentar coisas mais sólidas, mas às vezes, como acontecia lá em Corinto, os crentes ali não podiam receber alimento mais sólido, porque não tinham crescido, e tinham que receber ainda o leitinho básico para a fé cristã. Por que vocês, já tendo idade de serem mestres na palavra, precisam ainda de alguém vir aqui diante de vocês e dar leitinho para vocês, arrumarem uma madeira para cada um aqui, e vocês serem alimentados com aquilo que é o básico? Não cresceram. O crente que espera Jesus voltar, ele procura crescer espiritualmente, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer através de uma vida devotada ao Senhor, à sua palavra, à oração, à igreja, à fraternidade da igreja, usando os elementos que o Senhor coloca para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, irmãos, nós, à luz desse texto, glorificamos como Pedro glorifica o Senhor aqui, a Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Nós glorificamos a Deus, e mais uma vez, nós pastores temos que falar sempre da volta de Jesus, sim, pelo menos uma vez por ano, meus irmãos pastores, sempre lembrar para a igreja estar sempre sendo despertada, como Pedro começou esse texto aqui. Igreja viva é a igreja que crê na volta de Jesus, é a igreja que se prepara adequadamente para a volta de Jesus, vivendo em santidade e piedade, procurando apressar no que for possível a volta de Jesus, evangelizando, fazendo a obra missionária, trabalhando na seara do Senhor. Deve ser também aquele crente que se firma cada vez mais na verdade, para não ser arrastado pelo falso erro, pelo falso ensino, e aquele crente que procura também crescer espiritualmente, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, para a glória do nosso Deus e Pai. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a nossa igreja querida de Ribeirão Pires, e que estas palavras das Escrituras fortaleçam e reanimem o nosso coração e a nossa fé, para continuarmos crendo e esperando a volta de Jesus. Amém.